dando sequência aqui. Olha só, Conselho Monetário Nacional, nós precisamos saber dele, a sua organização interna, precisamos saber sobre os seus objetivos e também sobre suas atribuições. Então, olha só, o que nós vamos ter que analisar agora é como se a gente pegasse a nossa última aula que a gente falou sobre Conselho Monetário Nacional e desse uns 2 cliques aqui, ó, pim, pim, e agora nós temos que estudar tudo sobre o Conselho Monetário. Não só sobre o Conselho, também sobre o Banco Central, a organização interna do Banco Central, os objetivos do Banco Central e também atribuições do Banco Central. Então, o que acontece? A partir desse tema, nós vamos realizar o seguinte, olha só. Vamos entender primeiro a organização interna, os objetivos do Conselho Monetário Nacional nesse bloco. Vamos ver se a gente consegue terminar tudo nesse bloco, tá? E aí, mais um para a gente falar das atribuições. E aí eu já vou depois fazer uma advertência de que é melhor a gente estudar as atribuições do Conselho Monetário comparando-as com as atribuições do Banco Central. Mas vamos lá. Primeiro, quem que é esse Conselho Monetário Nacional? O Conselho Monetário, ele foi criado pela Lei 4595 de 64, sendo o principal órgão normativo, o mais importante do sistema financeiro nacional, atuando como um conselho de política econômica e não desempenhando nenhuma atividade executiva. Então, turma, o que acontece? Você precisa ter a noção de que não tem hierarquia entre o Conselho Monetário, o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Não é que haja hierarquia entre eles. O que existe é o quê? A importância de um mais que os outros. Não entendo se não tem hierarquia, por que um é mais? Tem 3 filhos. Tem um deles que, de repente, tem alguma deficiência. Os 3 têm a mesma importância, mas você vai ter que dar uma atenção especial para aquela pessoa que nasceu com deficiência, ou que tem uma deficiência. Ou então pro recém-nascido. Ou seja, você, a depender da situação, vai acabar percebendo que um dos conselhos tem mais importância que os outros. Um domina tudo sobre seguros, o outro tudo sobre previdência fechada e o outro sobre dinheiro. Qual que é o mais importante? O que mexe com dinheiro, pô. Conselho Monetário Nacional. Beleza. Então, ó, o Conselho Monetário, ele é órgão normativo, criado para deliberar, para legislar, para normatizar sobre esses assuntos. É para isso que ele nasceu, é para isso que ele foi feito. Então, o Conselho Monetário Nacional, criação em 1964, pela Lei 4595, substituindo o Conselho da SUMOC. Essa SUMOC era a Superintendência da Moeda e do Crédito. Era como se fosse o Banco Central. Essa SUMOC deixou de existir pela mesma lei. Em seu lugar, entrou o Banco Central. Então, era como se houvesse no passado o Conselho do Banco Central. E o conselho dessa SUMOC foi substituído e transformado no nosso CMN. Com qual responsabilidade? Coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública, interna e externa. É uma das suas principais responsabilidades. Composição do Conselho Monetário Nacional. 3 membros. Quem são eles? Bom, o ministro da Fazenda. Ministro da Fazenda, que é o presidente do Conselho. Presidente do Conselho. Parafraseando o nosso ministro da Fazenda, o Conselho Monetário Nacional vai voltar a ter a composição que sempre teve. O ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e presidente do Banco Central. Horas, pois. Composição do Conselho Monetário Nacional, ministro da Fazenda. Então, é porque ele tinha dito que a CVM vai voltar a ter a composição que sempre teve. Não era CVM, era o CMN. Mas aí ele é daqueles que falava CMN. Olha o problema, confunde. A gente fala CMN de CMN e CVM de CVM, que você nunca confunde. Ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, que não é mais ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão. É ministro do Planejamento, ponto. Ministra, no nosso caso. Ministro do Planejamento e presidente do Banco Central. Entende? Então nós temos aí essas 3 figuras. Temos aí ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, presidente do Banco Central. Você tome cuidado para você não confundir com as composições anteriores. Antigamente tinha ministro da Economia, secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia. Tem mais nada disso. Ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e presidente do Banco Central. São 3 letras. CMN. Para cada letra um membro. Então, sabendo que o mais importante deles é o ministro da Fazenda, que é o presidente do Conselho. Agora, presta atenção, falando da organização interna. Esse Conselho Monetário Nacional, ele delibera, ele fixa diretrizes, ele elabora normas e como é que ele faz isso? Bom, ele faz isso por meio de reuniões, ele se reúne para fazer isso. Beto, onde é que fica o prédio do Conselho Monetário Nacional para eu ir lá? Não existe um prédio do Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é uma reunião, na verdade, é uma reunião. As reuniões do Conselho Monetário, elas são mensais, regra geral são mensais e podem acontecer em qualquer lugar, até na tua casa. Prepara uns pão de queijo, umas coxinhas e bora aí pra tua casa para fazer a reunião do Conselho Monetário Nacional. Normalmente são feitas no prédio do Banco Central, mas podem ser feitas em qualquer lugar designado pelo presidente do Conselho Monetário Nacional, pelo ministro da Fazenda. Então, fique ligado. Olha só, as reuniões do Conselho Monetário Nacional, quanto à sua natureza, elas podem ser ordinárias ou extraordinárias, tá? Então, quanto à sua natureza, podem ser ordinárias ou extraordinárias. As ordinárias têm a sua frequência mensal, tá? Então, quanto à sua natureza, as reuniões podem ser ordinárias ou extraordinárias. Quando ordinárias, elas são mensais. Vou colocar aqui de outra cor. São mensais. É isso. As extraordinárias, sempre que necessário. Sempre que necessário.
Então, olha só, as deliberações. Fica atento. O Conselho deliberará mediante resoluções CMN, por maioria de votos, cabendo ao presidente a prerrogativa de deliberar nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum dos demais membros. O que ele quer dizer com isso? Ele está querendo falar o seguinte, ó, é que o Conselho Monetário Nacional, ele delibera por maioria de votos. Eu tenho 3 membros. O que é maioria? 2 a favor e 1 contra. O legal é quando os 3 são favoráveis, tá? Então, eles se reúnem uma vez por mês, em qualquer lugar, o horário, o local é definido pelo presidente, e aí eles vão deliberar sobre temas previamente agendados numa pauta. E aí eles deliberam, eles decidem. Beto, como é que funciona essa deliberação? É simples. Eles se reúnem, eles podem permitir que convidados assistam à sessão e até participem dela, mas sem direito a voto. Mas, por exemplo, pode ir lá o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, presidente da Fiesp, e explanar lá as suas preocupações sobre em relação à indústria brasileira, pedindo, portanto, algum tipo de incentivo. E aí o CMN vai lá e elabora uma resolução promovendo o incentivo, por exemplo, volta dos carros populares, desconto para compra de aquisição de automóveis. Isso pode ser feito. Sabe? Linhas de crédito específicas para financiamento industrial. O Conselho Monetário age nesse modelo. Ah, Beto, sobre lobby? Não, é ouvindo as demandas dos setores econômicos brasileiros, tá bom? Agora, o que ele está dizendo aqui também é o seguinte, eles fazem reuniões ordinárias, mensais. E pode, eventualmente, acontecer de não estar planejada uma reunião ordinária. E aí ele poderia, o presidente, o ministro da Fazenda, convocar uma reunião extraordinária. O problema é que talvez o presidente do Banco Central esteja em uma outra missão, e aí o ministro do Planejamento também não possa, e aí ele, ministro da Fazenda, vai ter que assumir a bomba e sozinho resolver o problema. Ou seja, se for necessário, o presidente do Conselho Monetário Nacional poderá elaborar uma resolução sozinho, sem a participação de mais ninguém. No entanto, na reunião imediatamente seguinte, ele irá submeter esse normativo que ele elaborou sozinho devido à urgência à apreciação dos outros 2 membros. Ou seja, na correria eu resolvo sozinho. E depois, na reunião seguinte, na primeira reunião subsequente, o que eu faço? Eu trago ao conhecimento dos demais e peço para eles apreciarem o que eu fiz. É isso que ele quer dizer com o Conselho deliberará mediante resoluções por maioria de votos, cabendo ao presidente a prerrogativa de deliberar nos casos de urgência, a de referendo dos demais membros. Entendeu? É isso que ele vai fazer. Ele decide sozinho e na reunião seguinte ouve os demais membros. Agora, dinâmica da reunião. O Conselho se reúne uma vez por mês ordinariamente para deliberação sobre assuntos relacionados com a sua competência. A data, a hora e o local de cada reunião, que pode ser na tua casa, serão determinados pelo presidente do Conselho. As decisões de natureza normativa serão divulgadas mediante resoluções. Olha que loucura aqui. Essas resoluções do CMN são assinadas pelo presidente do Banco Central. Não são assinadas pelo presidente do CMN. Tá fraco, hein, presidente? O ministro da Fazenda. Era para ser ele. Então, as decisões de natureza normativa são divulgadas mediante resoluções assinadas pelo presidente do Banco Central, veiculadas pelo sistema de informação do Banco Central no seu site e publicadas também no Diário Oficial da União. A verdade, turma, é que aqui o objetivo de ter colocado a assinatura pelo presidente do Banco Central era para facilitar, na prática, a execução da norma que foi feita. O Banco Central tem toda uma estrutura, tem várias sedes, vários escritórios de representação Brasil afora. Forma uma mega estrutura aqui em Brasília. Então, do lado do Gram, para dizer a verdade, bem aqui do lado. E aí, turma, o que acontece é o seguinte, que o Banco Central do Brasil tem toda a estrutura para, na época, fazer a chancela daquelas normas, fazer a assinatura. E hoje, tudo mais fácil com assinatura digital. Mas na época que essas normas foram elaboradas, ia gerar maior celeridade se o presidente do Banco Central assinasse a resolução. Entendeu? Então, foi por isso. Agora, Betão, sempre que o Conselho Monetário se reunir, obrigatoriamente eles irão elaborar resoluções? Não. Eles podem se reunir para discutir um tema e entenderem que não é o momento ideal para fazer uma nova resolução. O que eles vão realizar então? Eles simplesmente discutem um determinado tema e partem para a reunião seguinte e da outra reunião aqui, se for necessário, elabora a resolução, revoga alguma outra que esteja em vigor e que não faça mais sentido. Então, para registrar tudo que se passou na reunião, vai ser lavrada uma ata. A ata não é a ata do Copom, essa é a ata das reuniões do CMN, do Conselho Monetário Nacional. Veja só, das atas. Serão confeccionadas atas, em folhas soltas e receberão a autenticação da Secretaria Executiva do Conselho Monetário Nacional. E receberá também as assinaturas do presidente do Conselho e dos demais conselheiros presentes na reunião, ministro do Planejamento e presidente do Banco Central. Após assinadas por todos os conselheiros, veja só, não é a íntegra da ata. Extratos das atas serão publicados no Diário Oficial da União, excluídos os assuntos de caráter confidencial. Então, perceba que nem toda a ata será publicada no Diário Oficial da União. Extratos da ata vão ser publicados. É por isso que essa ata, diferentemente do tradicional, que é você ter um caderno brochura, tá? Tem um caderno brochura, tem um caderno, né? E com esse caderno, aqui ó, desse caderno, você colocar dentro dele as páginas sem poder pular nenhuma. As do Conselho Monetário Nacional são feitas em folhas soltas. Você acredita que o Sebrasp já cobrou isso? Já cobrou. Se as atas são confeccionadas em folhas soltas ou não. E é em folhas soltas, sim. Entendeu? Agora, Beto, uma coisa que você não falou. Essas reuniões podem ser virtuais, e aí? Bom, o regimento interno do Conselho Monetário é antigo. Não havia a menor possibilidade na época sobre isso. Então há uma omissão no regimento interno, na legislação. Não tem nada que assegure ou que proíba. Então, é possível se realizar virtualmente, desde que convocada e marcada, sim, pelo presidente. Uma interpretação minha do regimento interno. Mas como é algo que não está previsto, é resolvido pelo próprio presidente do Conselho, do CMN. No caso, o ministro da Fazenda. É ele que decide se faz virtualmente ou presencialmente, uma vez que as normas do regimento interno é omisso quanto a isso. Tá bom? Muito bem. Agora, turma, olha só.
Se o conselho se reúne uma vez por mês, e eu disse aqui intencionalmente que esse conselho define uma pauta, e nessa reunião essa pauta é discutida, a pergunta é, quem é que faz a pauta da reunião do Conselho Monetário Nacional? Será que é o ministro da Fazenda? Com 1 trilhão de atribuições políticas e técnicas que ele tem? Não, com certeza não. Sabe quem faz a pauta da reunião de cada... a pauta de cada reunião do Conselho Monetário Nacional? É ele. É uma comissão específica instituída para isso. Junto do Conselho Monetário Nacional tem uma comissão chamada COMOC. Eu não gosto muito desse nome, porque para mim, não gosto muito dessa sigla, melhor dizendo. Porque uma sigla tem que dizer o que o órgão faz. Duas siglas que eu não gosto, Previc e COMOC. Por que você não gosta? Porque Previc se chama o quê? Superintendência de Previdência Complementar. Por que o nome é Suprevic? Vai ficar mais fácil? Aqui é COMOC. Sabe o que significa COMOC? Comissão Técnica da Moeda e do Crédito. Comissão Técnica. E não tem que ser COTMOC. Comissão Técnica da Moeda e do Crédito. Qual é o papel dela? Assessorar o Conselho Monetário Nacional, definindo a pauta da reunião. E mais, vai se manifestar previamente, de maneira opinativa, sobre a aprovação ou não das resoluções do Conselho Monetário Nacional. Eles opinam. Então, olha só, junto ao CMNE, funciona a COMOC, Comissão Técnica da Moeda e do Crédito. E olha o que diz o artigo 10º da Lei 9.069 de 95, do qual é fonte do nosso estudo. Prevê o artigo 10 que compete à COMOC propor a regulamentação das matérias de competência do Conselho Monetário Nacional, manifestar-se previamente sobre as matérias de competência do Conselho Monetário Nacional, especialmente aquelas constantes da Lei 4595 de 64. Terceiro, realizar outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Conselho Monetário Nacional. Basicamente é isso, tá bom? Então tá aí, COMOC, Comissão Técnica da Moeda e do Crédito, o nome é COMOC e não tem a principal característica no nome dela, que é ser técnica. Ela é técnica. O mais importante é botar aqui, COTEMOC, Comissão Técnica da Moeda e do Crédito. Na prova sempre como COMOC. Então fica ligado na COTEMOC pra gente e COMOC pros desavisados aí das bancas. Essa COMOC, olha a sua composição. Quem é que faz parte dessa comissão técnica? O presidente e 4 diretores do Banco Central. Essa COMOC não é pouca coisa, não. Presidente da CVM, o secretário executivo do Ministério da Fazenda. Aqui, ó, do Ministério da Fazenda. Vamos ver se o meu diretor de vídeo consegue alterar pra mim. Meu diretor, você conseguiria alterar pra gente esse nome aqui, ó, de Ministério da Economia e botar Fazenda? Vê se você consegue aí, ó. Aí consegue. Isso aí. Só digitar Fazenda no lugar de Economia. Ministério da F maiúsculo, Fazenda. Isso. Aí dá um Ctrl+C em Fazenda. Dá um Ctrl+C em Fazenda e já repete pro inciso 4º e 5º. Olha que beleza. Beto, tu acha que vai ficar aí preparando aula? É, bonitão? Às custas do diretor? Faz sentido isso? É porque pra mim eu tinha botado já Fazenda aí, né? Fazer o quê? Na tela pra você! Ó, presidente e 4 diretores do Banco Central, presidente da CVM, secretário executivo do Ministério da Fazenda, secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, e agora, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, e esses são os seus integrantes. Essa comissão é coordenada pelo presidente do Banco Central do Brasil. Do Banco Central do Brasil. Tudo atualizadinho, Ministério da Fazenda, por mim, com muita antecedência. Como vocês perceberam, né? É isso. O regimento interno da Comissão Técnica da Moeda e do Crédito é aprovado por decreto do presidente da República. Beleza? Então é isso. Nós vimos aqui a organização interna completa e é hora de estudarmos os objetivos do Conselho Monetário Nacional. Bora lá, dá tempo da gente ver aqui, ó. Eram muitos, mas agora esses objetivos foram reduzidos a 4 explícitos e um que está explícito, mas em outro ponto da norma. Eu já te explico. Nós estamos estudando aqui a Lei 4595 de 64, é a lei que regulamenta o sistema financeiro. E aí, preste atenção, o artigo 2º da lei diz o seguinte, olha o que ele traz. Fica extinto o Conselho da atual Superintendência da Moeda e do Crédito e criado em substituição o Conselho Monetário Nacional, viu aí? Com a finalidade de, a finalidade do Conselho, formular a política da moeda e do crédito, formular a política monetária, como previsto em lei, objetivando, olha só, o progresso econômico e social do país. Eu posso dizer que um dos objetivos do Conselho Monetário Nacional é objetivar, é um dos seus objetivos. Permitir o progresso econômico e social do país é um dos objetivos. Atuar no sentido de assegurar o progresso econômico e social do país? Sim, é verdade isso. Tá bom? E inclusive foi cobrado em uma prova recente, prova do concurso do Banestes 2023. Prova do Banestes 2023 cobrou isso. Um dos objetivos do Conselho Monetário Nacional é, letra B, por exemplo, o progresso econômico e social do país. Aparecia letra A, blá 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 blá, letra C, blá 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 blá, letra D, blá 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 blá, letra E, blá 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 blá, letra B, o progresso econômico e social do país. Caramba! Tá aqui, ó, artigo 2º, objetivando o progresso econômico e social do país. Então, fique muito atento. Aí, na sequência desse artigo 2º, vem o artigo 3º, que vai dizer o seguinte: são objetivos do Conselho Monetário Nacional, na sequência, orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras públicas ou privadas para propiciar condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico da economia nacional, propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, com vistas à maior eficiência do sistema de pagamentos e de mobilização de recursos, zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras, coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública interna e externa. E aí a gente resume esses objetivos tradicionais em OPZC. Esses são os objetivos. Esses objetivos são objetivos específicos para que haja a realização do objetivo maior, que é o progresso econômico e social do país. Então, podemos entender que são objetivos do Conselho Monetário Nacional OPZC. Para quê? Para garantir o progresso econômico e social do país. É isso. Agora perceba o seguinte aqui, ó. Perceba o seguinte. O que seria orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras públicas ou privadas? É dizer como as instituições financeiras irão aplicar os seus recursos. Eles, por exemplo, precisam destinar uma parte dos recursos oriundos das contas correntes para concessão de crédito rural, para concessão de microcrédito produtivo orientado.
eu preciso destinar uma parte de recursos para essas finalidades. Eu preciso destinar, por exemplo, os recursos captados nas cadernetas de poupança para financiamento imobiliário. Quem determina isso? Ele, Conselho Monetário Nacional. É ele que vai orientar. E não só isso, depois de orientar, ele vai propiciar o aperfeiçoamento de duas coisas, das instituições e dos instrumentos financeiros, para que as instituições fiquem cada vez mais fortes, robustas como Betão. Tá? E aprimorar também os instrumentos financeiros. É Pix, é real digital, é contas de pagamento, é toda essa revolução financeira digital que estamos passando. Tudo isso tem a ver com objetivos do Conselho Monetário Nacional. Pois é. E ele ainda vai zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. O que é liquidez e solvência, hein? A liquidez é a capacidade de você pagar dívidas de curto prazo com o dinheiro disponível no caixa da empresa. Comparando com sua vida, é a capacidade de pagar as contas do mês com o salário do mês. Isso é liquidez. E o que seria solvência? Solvência é quando você pega todo o patrimônio que você possui, salário, bens, casa, carro, e vendendo tudo isso, seja capaz de pagar todas as suas dívidas. Se todo o seu patrimônio é capaz de saldar, de quitar todas as suas dívidas, você tem solvência. É possível que alguma instituição possa ter solvência e não ter liquidez. Por exemplo, ela tem 10 mil para pagar de conta esse mês e só recebeu 8 mil reais. Não tem liquidez. Mas tem solvência? Vai ter. Por quê? Se eu vender todo o patrimônio, a pessoa foi lá e vendeu todo o patrimônio, consegue saldar toda a dívida? Não, aí consegue, então tem solvência. É possível não ter liquidez e não ter solvência? É também. Agora, é possível ter liquidez e não ter solvência? Também é. O que o Conselho Monetário vai fazer é zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Aqui tem um contrassenso. O Banco Central, ele é considerado o banco dos bancos. Ele poderia ter ficado com essa função. Daqui a pouco nós vamos ver os objetivos do Banco Central. Tem lá, zelar pelo sistema financeiro. Compete ao Banco Central zelar pela eficiência do sistema financeiro. Essa podia ser do Conselho Monetário. Sistema financeiro como todo, Conselho Monetário. Não. Aí ficou assim. Cabe ao Conselho Monetário zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Cabe ao Banco Central zelar pelo sistema financeiro. Tudo bem, tá lá na lei, é o que tá lá, é o que a gente vai saber pra prova. Só uma sugestão. E por fim, cabe ao Conselho Monetário não é executar, é coordenar a política monetária, creditícia, orçamentária e fiscal. Perceba, 1, 2, 3, 4 e 5. São 5 políticas. Política monetária é a oferta de dinheiro. Política creditícia é esse dinheiro que foi ofertado, ele vai ser emprestado, financiado por alguém. Aí tem política fiscal, quais impostos serão cobrados. Tem a política orçamentária, como será feito também o orçamento. Tanto o orçamento do governo federal, quanto o orçamento monetário. Quando a gente diz coordenar a política orçamentária, turma, eu não estou dizendo que é o Banco Central ou o Conselho Monetário Nacional que vai fazer o orçamento do país. O orçamento do país é feito pelo Congresso Nacional. Agora, existe uma política orçamentária de como o Poder Executivo irá gastar os recursos do orçamento. E, além disso, tem uma política orçamentária do orçamento da moeda. Do orçamento da moeda e do crédito, que também vai ser feito pelo Banco Central, e você vai entender um pouco mais quando a gente estiver falando de política monetária, instrumentos de política monetária, tá bom? E temos uma política fiscal, que é a política dos impostos. Eu posso aumentar tributo, reduzir tributo. Veja que não é que o Conselho Monetário está executando, ele coordena a política orçamentária, a política fiscal e coordena a política da dívida pública, interna e externa, dívida externa brasileira, dívida interna brasileira, tá bom? Aí, turma, olha só, comparando com o que a gente tinha antes. No passado, também era objetivo do Conselho Monetário Nacional adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia nacional e ao seu processo de desenvolvimento, mas foi revogado. Também era objetivo regular o valor interno e externo da moeda, foi revogado, só ficou esses 4 objetivos aqui, e além desses 4, eles são balizados pela busca do progresso econômico e social do país. Beleza? Então o que eu quero que você tenha em sua mente sobre o Conselho Monetário? Ele é um órgão que não executa atribuições, mas tem objetivos a cumprir. Esses objetivos são OPZC, tá? Esses objetivos, portanto, serão buscados pelo Conselho Monetário Nacional. Diante da sua estrutura, ele tem apenas 3 membros, ele não tem como executar. Por isso ele se reúne uma vez por mês, ordinariamente, no local horário definido pelo seu presidente, tá bom? Dentro do Conselho podem participar pessoas convidadas, podem assistir à reunião pessoas que são convidadas pelos membros do Conselho, mas sempre sem direito a voto, tudo bem? E no mais, é isso. Próximo bloco, nós vamos dar sequência a esse conteúdo de Conselho Monetário e Banco Central do país, tá bom? Nós temos aqui algumas questõezinhas, ó, que vale a pena a gente fazer, mas eu vou deixar para revisar com vocês no nosso próximo bloco. Quero ver se você tá atento mesmo e tá antenado. E assim, não, Beto, faz agora. Não, eu deixo pro próximo bloco, assim eu forço você a estudar mais. Vem com o Betão, vem comigo, que